Não existem pessoas de humanas e pessoas de exatas. E essa foi a grande descoberta que eu tive ao estudar Euclides. E nesse vídeo aqui no meu canal, você vai entender um pouco do porquê eu defendo que as matemáticas, e sobretudo a geometria de Euclides, são estudos que todos nós deveríamos fazer. Todos nós teremos proveito com esses estudos. Então fique aqui no vídeo e vamos comentar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês que eu já tive muitas dificuldades com matemática na minha vida, né? Eu lembro que quando tinha uns 10 anos, eu lembro que era talvez a minha disciplina mais difícil. Eu lembro que nos simulados de vestibular, eu nunca acertava mais que 50% às vezes das provas de matemática. Então, eu sempre tive muitas dificuldades com as matemáticas e muitas vezes até mesmo uma certa rejeição muito afetiva às matemáticas. Talvez eu tivesse até medo de alguns professores que eram muito rigorosos, rígidos, e me parecia que as matemáticas elas eram vedadas a mim, e que, na verdade, somente pessoas que nasceram com o dom matemático poderiam tomar proveito disto, né? De certo modo, eu conseguia intuir que existia alguma beleza naqueles cálculos, eu conseguia intuir que existia uma certa ordem que me convidava a estudar, mas tal era, digamos assim, a forma com que eu me acostumei a rejeitar a matemática, eu me acostumei de tal modo a rejeitar a matemática que eu me acostumei, eu estava confortável com a ideia de que eu não era uma pessoa das matemáticas. E claro, isso na juventude acontece com muitas pessoas. Nós acabamos criando certos meios de nos justificar nossa ignorância. E uma das frases que mais justificava minha ignorância era de que eu não era uma pessoa de exatas, mas eu era uma pessoa de humanas. Bem, isso fez com que eu, por muito tempo, ficasse alheio às ciências das matemáticas, em geral, e também a Euclides, e me interessava muito mais por história, por filosofia. Parecia que as humanidades elas eram muito mais para mim, digamos assim. Até que eu descobri Euclides, né? Certa vez em um curso que fazia com o professor Jean Guerreiro, ele apresentou o Euclides para mim, né? O professor Jean Guerreiro ele terminou o bacharelado no Thomas Aquinas College e em certo momento, quando ele voltou, ele deu um curso no qual uma das disciplinas era Euclides e lá naquele momento eu fiquei encantado com Euclides, porque eu percebia que era uma coisa bela, era um estudo de geometria belo, era um estudo de geometria que estava muito ligado e muito conectado à lógica, e que eu ignorava naquele momento. E eu quis me dedicar a isso depois, né, dedicar de forma específica a isso. Até que entrei no mestrado na University of Dallas. Na University of Dallas eu escolhi fazer minha primeira disciplina do mestrado em quadrivium. E lá eu aprofundei meus estudos de quadrivium, das artes da geometria, aritmética, música e astronomia. E nos dedicamos também um pouco a Euclides, não tanto tempo a Euclides, mas pudemos dedicar relativamente bastante, um certo tempo a esse autor. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais por esse autor, fui estudando outros livros que muito me interessaram sobre o tema do quadrivium. Um que eu realmente gosto muito, me ajudou muito, foi esse Beauty for Truth's Sake, do Stratford Caldecott, que é um livro no qual ele fala sobre como as artes matemáticas, as artes que nós chamamos do quadrivium, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, elas são parte integral de uma verdadeira educação clássica. Não são como se fosse um mero acidente na educação clássica, mas são parte integral da educação clássica. Então, esse livro mudou muito minha mente nesse quesito e eu comecei a me dedicar com ainda mais profundidade, de forma muito firme, ao estudo dessas artes, né? E além da Universidade de Dallas, depois, sobretudo, foi talvez o momento em que mais me aprofundei, que mais me auxiliou nisso, foi quando eu entrei no Instituto Boécio, no Boethius Institute. Vou deixar o link aqui na descrição para que vocês conheçam mais do Instituto. E nesse Instituto, eu tive, sob a direção do Dr. Andrew Seeley, tive muito estudo de Euclides e da sua obra Os Elementos. Nós fizemos um percurso bem longo sobre, creio que estudamos os 13 livros dos Elementos de Euclides. Claro, não demonstramos tudo, mas fizemos um passeio pela obra, demonstrando boa parte,
boa parte das proposições desses livros. E me encantei plenamente com Euclides. E eu queria, nesse vídeo, falar um pouco sobre isso. Queria mostrar para vocês o porquê, na minha opinião, talvez não exista um exercício lógico melhor do que Euclides. Se você quer melhorar o seu raciocínio, se você quer estudar melhor as outras artes liberais, certo? Bem, em primeiro lugar, qual edição vocês podem comprar, né? Eu geralmente uso essa, porque meus alunos só leem em português, mas eu também uso de forma regular essa edição em inglês, né? Eu posso fazer um outro vídeo para falar um pouco sobre alguns recursos para o estudo dos elementos de Euclides. Se você quer ver esse vídeo, comenta aqui embaixo, daí se tivermos mais pessoas interessadas, eu posso gravar esse vídeo. Mas vamos começar pelo Euclides. Por que eu acho que Euclides é tão importante para você que é de humanas, entre aspas? Porque Euclides, ele usa uma linguagem que é profundamente lógica. Todos nós, quando estudamos lógica, precisamos distinguir em um argumento premissas e certas conclusões. Isto é, todo argumento possui algumas bases fundamentais sobre os quais ele se assenta e certas conclusões que procedem dessas bases, dessas premissas. Toda conclusão, ela tem que ter em si aquilo que estava nas premissas anteriormente. Então, de certo modo, nós temos aqui a lógica, que na divisão das artes liberais estaria dentro das artes do trivium, que temos gramática, lógica e retórica. Então, teríamos a lógica aqui. E temos depois o quadrivium. Então, parece que no quadrivium já estaria um pouco mais distante da lógica, que estava nas artes do trivium, da linguagem. Mas aqui que talvez nos enganemos. Porque o Euclides, ele segue nos elementos uma ordem muito semelhante à estrutura de um argumento lógico. Se vocês abrem os elementos, no primeiro livro, vocês vão ver algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, quando nós abrimos as primeiras páginas dos elementos, nós encontramos as definições, certo? O livro, primeiro, ele começa com definições, depois ele trata de postulados, depois ele trata de noções comuns, e por fim, em quarto lugar, ele começa a falar das proposições. Então, são 4 partes, né, que esse livro ele possui. As definições, postulados, noções comuns e proposições, né? As definições, elas são aquilo que nós mais precisamos em um debate. Nós precisamos definir sobre o que nós estamos falando. Qual é o tema que nós estamos tratando? Porque senão começamos a fazer uma discussão que não vai para frente, porque nós estamos falando os mesmos termos, só que o conteúdo que nós estamos dando a esses termos é diverso. Então, por isso que eu acho muito interessante que Euclides nos ensina nas definições a sermos precisos. Que nós sejamos precisos nas nossas definições. Sem isso, nenhum debate pode se iniciar. Sem que saibamos sobre o que nós estamos falando. E sem que nós tenhamos a certeza de que nós estamos discutindo sobre as mesmas coisas. Em segundo lugar, nós temos os postulados. Os postulados, por exemplo, no postulado 1 se fala: fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. Então, eu tenho 2 pontos, eu posso traçar uma reta, né, de todo ponto até todo ponto, né? Então, aqui eu tenho os postulados que me dizem o que eu posso fazer nesse universo euclidiano. Então, eu gosto de brincar às vezes com meus alunos, ainda que não seja muito preciso dizer isso, que os postulados, eles são como que a constituição da nossa pátria euclidiana. Nos ajudam a saber o que nós podemos fazer dentro deste conjunto de proposições, né? Então, eu gosto muito por essa razão. Por exemplo, no postulado 3 se fala: com todo centro e distância, descrever um círculo. Se eu tenho um centro e uma distância, eu posso descrever um círculo. Isso daqui vai me ajudar muito. Isso daqui vai me dizer: você pode desenhar isto, você pode fazer essa forma, você pode fazer aquilo. E quando você for demonstrar as proposições de Euclides, você deve fazer referência a esses postulados. Percebam que exercício lógico. A cada construção que você realiza dentro das proposições, você deve se perguntar: o que me permite fazer isto? Qual é a premissa que me permite afirmar isto? Tal como na lógica. Então, você não pode afirmar as coisas de maneira solta, como se
todo mundo soubesse o que você está falando. Não, você tem que mostrar qual é o fundamento a partir do qual você afirma isto, certo? Então, esses são os postulados. E depois nós temos as noções comuns, que são também chamadas de axiomas, né? Por exemplo, a noção comum 1. As coisas iguais a uma mesma coisa são também iguais entre si. Coisa óbvia, mas é preciso que nós explicitemos algumas obviedades por vezes. Então, as noções comuns, elas nos dizem isso. Bem, e por fim, a quarta parte são as proposições. A proposição número 1, ela nos manda construir um triângulo equilátero sobre a reta limitada dada. O que nós podemos pensar aqui? O que está dado para mim? Uma reta limitada. E o que eu devo fazer? Eu devo construir um triângulo equilátero, isto é, que tenham todos os lados iguais. E como eu vou construir esse triângulo equilátero? Eu tenho que me utilizar dos postulados para isto. Vou ter que consultar as definições para isso. Então, quando eu tiver finalmente terminado essa proposição, eu vou ter que construir um triângulo equilátero. Mas eu devo ser capaz de justificar cada passo meu na construção desse triângulo. Eu pude estender esta reta por causa do postulado 2. Eu pude desenhar esta linha entre esses dois pontos por causa do postulado 1. Eu pude, a partir dessa linha, fazer um círculo a partir do postulado 3. Vocês percebem que quando vocês estudam Euclides e demonstram Euclides dessa maneira, vocês ganham uma precisão argumentativa muito maior. Eu tenho uma experiência muito interessante dos meus cursos, nos quais eu ministro aulas sobre Euclides, que os alunos, eles ficam com uma ideia clara na mente. Nós nunca mais seremos os mesmos caso nós formemos nossa mente a partir do estudo dos elementos de Euclides. Então, era esse convite que eu queria fazer para vocês hoje. Percebam, esse estudo, e foi uma descoberta que eu fiz, uma descoberta muito tardia, mas esse estudo, ele não é para pessoas de exatas somente. Ao contrário, é para todos nós. A beleza que Euclides ele nos mostra nos elementos é para mim e é para cada um de vocês. E se você se interessa por filosofia, não esqueça que na Academia de Platão tinha uma placa na qual se lia o seguinte: que não entre aqui aquele que não houver se formado em geometria, aquele que não tiver estudado geometria, né? Então percebam como é importante estudar os elementos. Eu espero que esse vídeo possa ter sido interessante para que vocês percebam a importância do estudo dos elementos de Euclides. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais vídeos sobre os elementos de Euclides. Eu pretendo, caso vocês tenham interesse, comentem aqui embaixo, né? Pretendo fazer um outro vídeo sobre os recursos que eu utilizo para estudar e para ensinar Euclides. Então, caso vocês desejem mais vídeos sobre isso, escrevam aqui os temas que vocês querem ver no canal. E espero que tenha sido proveitoso. Compartilhe com os amigos este vídeo e até a próxima.